para ser sábio. Deus me chamou para ser sábio. Deus não me chamou para ser tolo. Deus não me chamou para ser tolo. Amém? Provérbios capítulo 10, versículo 21 diz assim: os lábios do justo apacentam a muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Para se conhecer a sabedoria e a instrução, para se entender as palavras da prudência. Feche os seus olhos. Eterno Deus e Pai, Tu és o Altíssimo, que conhece os nossos corações e tudo que passa em nossa mente. Tu és aquele Senhor que sonda, como diz o Salmo 139. E antes que a palavra venha à nossa boca, o Senhor sabe o que queremos e desejamos. Tapa os nossos ouvidos, para que nós não venhamos escutar o tolo, porque o tolo, ele traz destruição. O tolo não consegue avançar e quer trazer com ele muitos que estão ao seu lado. Então, Senhor, que nós venhamos ouvir a palavra do justo, pois o justo tem o Teu Espírito para nos edificar, em nome de Jesus. O texto diz: para conhecer a sabedoria. Conhecer, amado. Quando nós conhecemos, nós nos tornamos mais intimamente e mais familiarizados. Preste atenção. Toda vez que nós temos uma dúvida de alguma coisa, nós devemos procurar um profissional da área, sim ou não? Porque qualquer outra pessoa, se não for um profissional conhecedor daquele que você quer saber, ele vai te falar coisas que são suposições. Ou então ele vai dizer: olha, eu acho que é assim, eu acredito que é assado, eu sinto que seja desta maneira. Nenhuma dessas razões pelas quais são verdadeiras, exceto aquela que realmente procede de alguém com conhecimento. Ou seja, eu tenho um problema, sentindo uma dor, por mais que eu vá ao clínico geral, dependendo do problema, ele vai me encaminhar a um especialista. Ele é capacitado ou deixa de ser capacitado quando ele me envia? Não, mas não é a área dele. Amém? E na nossa vida, a gente ouve muito blá 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 de pessoas que não são especialistas em nada, são derrotados, são tolos e carregam outros para ser derrotados e tolos junto contigo. Amém? Sabedoria é o direito de usar uma ação ou um conhecimento. Se eu sou sábio nisso é porque eu lutei, porque eu estudei, porque eu me aperfeiçoei, porque eu tenho discernimento e habilidade para a glória de Deus. Sabedoria, por muitas vezes, ela nos envolve mais do que a excelência intelectual, mais do que o conhecimento intelectual. Ela implica na qualidade, por muitas vezes espiritual e moral. Amém? Do coração e da vontade da vida. Só a graça. Amém? Sabedoria é a implicação prática do conhecimento para os seus melhores fins. Então nós podemos entender melhor o que significa ser uma pessoa sensata. Ela considera que o que significa ser oposto é um tipo de pessoa tola. O sensato, como ele é sábio, ele é sensato, simplesmente, amado, ele é o contrário do tolo. Porque o tolo não sabe nada, o tolo age por emoções, e você vai ver quais são as características de um tolo. Amém? A primeira característica de um tolo: ele confia em si mesmo. Provérbios 28, 26 diz assim: o que confia no seu próprio coração é tolo, mas o que anda sabiamente será livre. Todo mundo tem obrigação de saber todas as coisas? Não. Ninguém é obrigado a saber tudo. Mas daquilo que nós queremos saber, nós temos que procurar alguém que esteja à altura para nos responder segundo o que nós queremos entender. Tem gente, amado, que está com problema, alguma enfermidade, vamos dizer uma coisa mais profunda. Tem medo, tem vergonha, tem receio, não gosta, diz: eu não gosto de hospital, não gosto de médico. Aí vai no farmacêutico.
chega lá, tem um balconista, vestido de branco, e ele entende que aquela pessoa é médica. Aí diz assim: escuta, eu estou com uma dor aqui, o que você acha que é? O cara não fez exame, ele está lá porque ele ganha comissão, e ele vai te empurrar no remédio. Olha, pelo jeito que você está falando, está meio vermelho, irritadinho, toma esse. Mas por precaução, leva mais esse, mais esse, mais esse. Moral da história: você levou o remédio, não resolveu o teu problema, você vai para uma outra farmácia, e daqui a pouco você está com uma farmácia dentro de casa, o seu problema não foi resolvido, e por muitas vezes, quando vai atrás, já não tem mais jeito. Por quê? Porque não procurou a pessoa certa. No Evangelho existe isso. A palavra de Deus, ela na verdade é a bula que nos dá todas as características de como você pode vencer, e tem vários exemplos de pessoas que passaram por centenas de problemas, como foram vencedores. E aí nós então, ao invés de procurar a Bíblia, e por muitas vezes não tem entendimento, é igual bula de remédio. Quem consegue entender aquilo, quem é técnico naquilo, não é verdade? A gente não consegue entender, é muito técnico. Ao invés de procurar por uma pessoa que entende, às vezes nós começamos a fazer suposições. Ou outros dizem: não, pastor, a letra é muito pequenininha, é melhor guardar, não quero saber disso daqui. A palavra de Deus nos dá autoridade para ser vencedores, mas vencedores em Cristo Jesus. Amém? O caminho do tolo, amado, é reto aos seus próprios olhos. Ou seja, o tolo sempre acha que ele tem razão e consegue levar pessoas para acreditar juntamente com ele que ele está certo ou que ela está certa. Provérbios 12:15 diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Ou seja, eu só dou ouvido ao conselho de alguém que realmente entenda. Em contrapartida, meu amado, nós devemos colocar a nossa confiança em Deus. Provérbios 3:5 diz: confia no Senhor de todo o teu coração, não te estribe no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Amém? Ou seja, toda vez que eu confiar em mim mesmo, eu estou sendo tolo. Eu tenho que entender que sempre tem alguém que sabe mais do que eu. Antigamente tinha algumas profissões que hoje foram trocadas por máquinas, por robô. Então essa pessoa a vida inteira ela trabalhou de mecânico e ela consertava Fusca, Brasília, TL, Variante. Mas ela achou que aquilo nunca ia acabar, porque carro não acaba, sai um modelo diferente, uma cor diferente, e tem gente que assim não se aperfeiçoa. Vai chegar o tempo, chega a idade, começa a vir modelos mais novos, como antigamente, qualquer um arrumava televisão. Lembra como que era as televisão de válvula? Você abria aquele negócio, parecia uma geladeira deitada. Tinha umas válvulas lá dentro, parecia umas lâmpadas fluorescentes, e era de encaixe, trocava. Só que hoje, tendo uma pessoa que arrumava uma televisão naquela época, arrumar uma TV de LED, que é dessa figura. A tecnologia mudou, nós temos que avançar. Mas tem gente que tem preguiça, não quer, acha mais fácil perguntar para quem está do lado do que ir em direção daquele que sabe, em busca de um estudo, em busca de um aperfeiçoamento. Amado, a vida anda e nós estamos num tempo em que a tecnologia está muito avançada e todo dia ela muda. E se nós não acompanharmos, vamos ficar para trás, como tolos e derrotados. Amém? Segundo, o tolo, ele despreza a sabedoria e a instrução. Provérbios 1:7 diz assim: o temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os tolos despreza a sabedoria e a instrução. Ele não quer que ninguém pregue para ele, ainda que seja a sua própria desvantagem, ele não quer. Ele diz assim: não, eu já sei o que você vai falar, eu já entendo, eu também li, só que eu entendi de outra maneira, ou eu senti de outra maneira. Ô amado, se você está conversando com alguém que está à mesma altura que você pode até dizer: olha, eu entendi isso, e você? Eu entendi aquilo. Então ninguém entendeu nada, porque os dois estão na dúvida. Mas quando você está falando com uma pessoa que sabe o que está falando, não tente questionar, porque ao questionar você é tolo. Amém? A pessoa diz: não vai por este caminho, porque se você pegar o seu carro aqui, ele vai fundir o motor na esquina. Você fala: eu não acho. Então vai, aí fundiu na esquina, você volta, mas não é que você tinha razão mesmo? Aí a pessoa diz para o tolo: está vendo como tu é tolo? Você poderia ter, impedido esse gasto.
esse estresse, se você obedecesse. E obedecer é melhor do que sacrificar. Amém, amado? Provérbios 10, 21 diz assim: o lábio do justo apacenta muitos, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. Mas Deus não é com essa pessoa? É. Mas a Bíblia é bem clara: Deus é Deus de santo, de justo, de obedientes, daqueles que buscam a sabedoria. Não é Deus de tolo. O Senhor se envergonha de pessoas que agem como tolas. Diferente de Jó. A Bíblia diz que Satanás chega diante do Senhor, o acusador. Deus, com toda a alegria, ele diz assim: tem visto meu servo Jó, homem íntegro. Sabe aquele pai que tem orgulho do filho? Deus estava se comportando desse jeito. Mas tem gente na igreja, no universo, que se diz cristão, que eu acredito que Deus fecha o olho e fala: meu Deus, não é meu filho, não é possível. Se fosse sangue carnal, eu ia dizer: puxou para quem? Amém? Ele age, amado, como um sabe-tudo todo. Ele sempre sabe tudo. Ele tem uma resposta pronta para todos, para tudo. E antes mesmo de alguém terminar de falar, ele já diz: já sei, você vai falar tal coisa. Ele deduz, ele fica o tempo inteiro maquinando, tentando justificar a sua tese. E nós conhecemos não uma, não duas, talvez várias pessoas na família, na sociedade, na igreja, deste jeito. A Bíblia diz: fuja desses, para que você não se torne tolo junto com eles. Amém, irmão? Eu tenho que andar com pessoas que têm para acrescentar, não para me tirar, não para me colocar para baixo. Provérbio 18, 13 diz assim: responder antes de ouvir é estúcia e vergonha. Porque você diz assim: eu já sei o que você vai falar, você vai falar tal coisa. A pessoa diz: não ia falar isso, você não passou vergonha? Sabe, irmão? Responder antes de ouvir, ouça primeiro, para depois falar. E quando falar alguma coisa contra os seus princípios, aquilo que você aprendeu, rejeita, não aceita, porque com certeza haverá consequência disso. Tem gente que fala mal do chefe: meu chefe é isso, meu chefe é aquilo. Aí junta com outro que se diz ser teu amigo lá na empresa, e ele começa a dizer: olha, o defeito do chefe é A, o defeito do chefe é B, o defeito do chefe é C. Quem que é o chefe? Ele. Quem é o empregado? Você. Se tiver que alguém ser mandado embora, quem vai ser mandado embora? Você ou ele? Você. Então se cale, meu amado. Ele pode ter todos os defeitos, mas ele está no comando. Porque esse que se diz ser teu amigo, depois vai ficar assim com o chefe e vai dizer que foi você que falou. Quem vai ser mandado embora é você. E aquele suposto fica lá para atrapalhar a vida de outro. Tem gente que está desempregada há anos, entra numa empresa, aí infelizmente começa, sabe, a ouvir a Rádio Peão. A Rádio Peão é aquela que diz: olha, vai ter facão, ó, a empresa está mal das pernas, olha, estão dizendo que vai ter uma greve, todo mundo vai ter que entrar. O cara não ganhava nada, ficava passando dificuldade. Entrou na empresa, ele começa a se rebeliar, porque ele diz que o chefe agora está de carro novo, o encarregado deve estar roubando, o outro deve estar fazendo tal coisa. Meu amado, nós temos que aprender a sustentar o nosso pão de cada dia. Não importa o que os outros vão fazer, tudo que os outros fizer terá consequência disso, porque Deus não é sério. Aí a pessoa entra no embalo, é mandada embora e fica por isso mesmo, sabe? Consequentemente, nem sempre compreende o todo, o significado das coisas ou do que está sendo dito. Terceiro, o tolo, ele rejeita a disciplina. Opa, isso aqui está falando da igreja. Provérbios 17, 10 diz o seguinte: mas profundamente entre a repreensão no prudente, do que 100 açoites do tolo. Mas profundamente entra a repreensão no prudente, do que 100 açoites do tolo. Por quê? Porque o tolo é açoitado todo dia e não aprende. Ele é açoitado na vida financeira, ele é açoitado na família, ele passa por guerras dentro da empresa, dentro da família, dentro da sociedade, dentro da empresa. Aonde ele chega, as pessoas vão embora,
porque ele é tolo. Ele sempre tem uma palavra para falar mal de alguém. Ele sempre tenta justificar uma coisa que há anos ele vem falando com aquilo. E quando ele cai a ficha e percebe que não é aquele, não tem jeito, ele diz: ah, entendi, eu não sabia, mas agora eu entendi isso. Sabe, irmão? Provérbios 2:1 diz assim, que a pessoa que odeia a repreensão, ela é estúpida. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é tolo, é estúpido. Ninguém repreende ninguém se não ama. O pai que repreende o filho é porque não é que não gosta dele, porque ele está sofrendo bullying dentro de casa, é porque o pai quer que ele ande por caminhos corretos, porque aquele que não ama não está nem aí. Se você é repreendido na empresa, para e pensa. Você está fazendo errado. Mas eu pensava, não é para pensar, é para fazer. Isso é na igreja, isso é na família, isso é em todo lugar. A Bíblia diz que Deus repreende aquele a quem Ele ama. Quando nós não amamos uma pessoa, quando nós não gostamos da pessoa, a pessoa pode fazer o que for, entra por aqui, sai por aqui, você não tem nada a ver com isso, não é assim? Não tem nada a ver com isso. Mas quando nós aceitamos repreensão, é porque essa pessoa se preocupa contigo. Uma pessoa, amado, que despreza a correção, ela se priva do que? Da felicidade, sabe? Da paz, da prosperidade real. Provérbios 16:22 diz assim: o entendimento para aquele que o possui é uma fonte de vida, porém a astúcia é o castigo dos tolos. 4. O tolo é cabeça quente. Provérbios 14:29 diz: quem é tardio em irar-se é grande em entendimento, mas o que é de ânimo precipitado exalta a loucura. Uma pessoa que se irrita facilmente, com certeza irá causar conflitos dentro da sua família. É com os filhos, é com os vizinhos. No dia a dia, o estresse do dia a dia, a pessoa fica irritada, normal. Mas tem aquele, irmão, que ele se irrita no trânsito. Qualquer coisa é motivo de briga, a pessoa é um verdadeiro furacão. Na empresa ninguém pode falar bom dia, porque se falar está com aquela cara fechada, amarrada. Não quer saber. Ninguém conhece, ninguém quer ver, ninguém quer estar perto. É o tolo. Ele pode estar coberto de razão, ou ela está coberta de razão, quando abre a boca ninguém quer ouvir. E não muda se não fizer mudança. Amém? Em contraste com o insensato, uma pessoa sábia se ira também, mas ela é lenta para isso. Tiago 1,19 diz assim: sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? Vamos ler tudo junto? Sabei isto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Amém? Amém. Pensa primeiro. Não vai achando e fazendo. Quinto, o tolo ele é intrometido. Por muitas vezes ele é brigão. Provérbios 23 diz o seguinte: honroso é para o homem que desvia-se de confusões, mas todo tolo se intromete nela. O tolo frequentemente traz prejuízo para si, para a sua família, porque ele arruma confusão na rua. O que era para pagar talvez R$10 porque ele bateu na porta do carro, ele causou uma contenda tão grande que o cara foi lá, quebrou tudo e agora deu perda total, o prejuízo é maior. Por muitas vezes a pessoa briga, causa uma confusão, arruma uma contenda tão grande que às vezes é obrigado a mudar de bairro. Sabe, irmão? Aí ele fala: por que Deus deixou acontecer isso? Porque Deus não quer estar no meio de tolos. Romanos 12:18 diz que nós devemos fazer tudo que está ao nosso alcance. Para quê? Para viver em paz, como todos os homens. Sexto, o tolo,
Ele fala o que vem na cabeça. Provérbios 29:11 diz: o tolo derrama toda a sua ira, mas o sábio a reprime e analisa. O tolo fala muitas vezes e depois repete de novo sobre tudo o que disse. Está vendo aquelas pessoas que ficam repetindo? Fala, daqui a pouco ela está falando, a mesma coisa. Ela escuta, vira o disco. Contrário de um homem sábio, que fala pouco e usa as palavras corretas. Doa a quem doer. Colossenses 4:6 diz o seguinte: a vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A vossa palavra seja sempre com temperada com sal. Por que o texto diz temperada com sal? Nem muito sonsa, nem muito salgada. Tua palavra tem que ser firme, amado. Tem gente que diz: não, eu estou certo, não estou nem aí que a pessoa vai ficar com raiva e já chuta o pau da barraca. Para que isso? Se a Bíblia diz que a tua palavra tem que ser com graça, com amor, com misericórdia, por mais que a outra pessoa do outro lado não está assim contigo, seja você o canal de diferença, não seja o tolo, pois o tolo vai pedir e Deus não vai responder. Deus, aleluia. O tolo, ele vai clamar e nada vai acontecer, porque ele age por impulso, ele age por emoção, e por muitas vezes ele acha que a emoção é Deus, e Deus está bem longe. Amém? Um homem sábio guarda toda a sua língua. Tiago 1,19 diz o seguinte: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Conclusão, meu amado. Quais são algumas dessas características de uma pessoa tola? Repita comigo. Primeiro, ele confia em si mesmo. Ele confia em si mesmo. Segundo, despreza a sabedoria e a instrução. Despreza a sabedoria e a instrução. Terceiro, rejeita a disciplina. Rejeita a disciplina. Quarto, é cabeça quente. Quinto, é intrometido, é brigão. E sexto, fala o que vem na cabeça. Fala o que vem na cabeça. Aplauda o Senhor.